Dizer que as coisas foram de 0 a 100 a partir de hoje no Arco de Shibuya, acho que ainda é muito pouco. Eu acho que mais apropriado seria dizer que as coisas foram de 100 a 500 mil. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos ao Bastidores da Loucura para mais uma review semanal da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, o episódio 16. Queria dizer que eu não estava dando nada por esse episódio, porque, tipo, saiu as prévias e eu vi que era um bando de print da batalha do Sukuna contra aquela maldição de vulcão. Aí eu achei que ia ser um episódio super chato, porque eu não queria ver essa batalha. Só que, mana, eu estava muito errado. Mulher, como que eu estava errado? Vamos ao vídeo. Tá, a gente começa com o Megumi, que no episódio anterior foi arrastado pelo pai dele pra fora da estação, pro meio da rua de Shibuya. E o episódio começou com eles dois se estapeando. Quer dizer, se estapeando não, né? O Megumi levando uma surra do pai dele. Tipo, foi uma surra que eu fiquei com dó, que o bichinho, ele não tinha a menor... Ai, eu fico pensando, como deve ser humilhante, né? Que, cara, o Tenji, eu acho que o nome dele é Tenji, ele nem tem energia amaldiçoada. E o Megumi tava apanhando aquele homem de um jeito. Inclusive, por conta disso, eu fiquei me perguntando o tempo inteiro por que aquela luta estava acontecendo. Porque, sabe, eu não sei, eu sinto que ela não agregou em nada. Literalmente nada na história no geral. O Tenji era um personagem que eu tinha muitas expectativas quando começou a segunda temporada. Porque o povo babava o ovo desse homem de um jeito que eu achei que ele ia ser icônico. Mas ele durou pouquíssimo. Na primeira metade da temporada ele não durou muito. E agora ele se foi mais uma vez. Porque, tipo, depois de se estapear com o filho dele por sei lá quanto tempo, ele... Não sei o que aconteceu, que ele teve um relance, sabe? O Megumi, ele tentou tramar um plano pra poder derrotar o pai dele. Que era tipo, era um plano que dependia muito de timing. Só que ele aparentemente não conseguiu o timing, porque ele saiu ferido. O pai do Megumi conseguiu acertar o Megumi, um golpe nele. Então, tipo, ele ainda saiu ferido. Só que quando o Tenji fez isso, ele, não sei, deu um estalo na cabeça dele, que ele se tocou de que a pessoa com quem ele tava lutando era o filho dele. Pelo menos foi o que eu entendi. Porque, tipo, até os olhos dele deixaram de ser pretos e ele deu cabo de si próprio, né? Deu um jeito de se machucar e o feitiço daquela velha acabou, ele foi embora de novo, morreu de novo. Não durou muito na primeira parte da temporada e agora já foi embora mais uma vez. Gente, eu tinha tanta expectativa nesse homem. Ele é um grande gostoso? Sim, ele é um grande gostoso, eu não posso negar isso. Mas assim, esperava mais. E quando a gente pensa que depois dessa luta intensa a gente vai ter uma calmaria, não. Tipo, o Megumi não teve nem tempo de descansar. Porque, como eu disse, ele ficou ferido, né? Aí, ele indo cambaleando atrás da Ari e do diretor, porque eles estavam no Arco de Shibuya, estavam cuidando aparentemente dos assistentes que tinham sido machucados, aí eles estavam lá. Só que o Megumi nem conseguiu chegar lá, porque ele deu 2 passos e ele levou uma facada nas costas. Adivinha de quem? Daquele insuportável, daquele mestre de maldições com o rabo de cavalo louro. Gente, aquele homem apareceu, eu fiquei, o que você está fazendo aí, sua égua? O que você está fazendo aí, sabe? O Nanami não tinha te dado uma surra? Achei que tu tinha ido embora com aquela surra que o Nanami te deu. Não cansa de apanhar, não? Ai, pense num vilão irritante, sério. Toda vez que aparece... Oh, meu Deus do céu. Não, eu me estressei muito no episódio de hoje. Eu me estressei muito, porque eu achei que ia ser uma coisa bobinha, mas não foi. Teve 357 plot twists. Só que um personagem que eu fiquei com muita pena nesse episódio foi o pobre do Panda. Porque assim, a gente lembra, né, que no começo da temporada cada um entrou com um instrutor em Shibuya, na estação de Shibuya. No bairro de Shibuya, pra resolver aquele problema. E o Panda, coitado, foi o que pegou o instrutor mais covarde de todos. Porque o Panda, ele queria descer na estação 5 pra poder tentar chegar até o Gojo, né? Pra tentar ajudar o povo. Aquele instrutor não queria isso. Ele ficava enrolando o Panda, dando um monte de desculpa pra ele não precisar ir lá. Porque ele temia pela própria vida. Covarde, né? Ô feiticeiro de Jujutsu covarde, como é que chegou ao primeiro nível? Eu falo isso, mas com certeza se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa que ele. Mas no contexto desse universo, aquele homem foi covarde, porque ele poderia ter ido lá, tentado dar um help, tentado entender o que estava acontecendo, mas não, ficou enrolando no meio ficou enrolando lá no bairro lá em cima. O que não adiantou muito, né, que
que não durou nem 10 minutos, eles encontraram os mestres de maldições aliados do Gueto. Só que eles não lutaram, né, contra esse povo, porque no momento que a gente achou que ia ter, né, um destaque do Panda com o instrutor dele, começou a batalha do Sukuna contra aquela maldição de vulcão. Ela já tinha começado assim, o episódio já inicia com esse pequeno jumpscare, né, do meio da batalha entre eles, só que agora ela começou de verdade, no meio do episódio. E assim, o que eu posso dizer? O Sukuna, ele coringou, mais uma vez. E assim, o Sukuna, ele leva essa coisa de coringar ao extremo. Porque essa luta, eu nunca vi uma luta tão... Como é que eu vou explicar? Ela tinha muito poder envolvido. Eu acho que nem em Dragon Ball eu vi luta com tanto poder envolvido. É óbvio, né? Porque eu não vi Dragon Ball. Mas eu acho que deve ser mais ou menos naquele nível que as lutas devem ser. Porque Mona, meu Deus. Todo mundo já sabia, né, que aquela luta ia acabar com a maldição de vulcão sendo exorcizada. Porque o Sukuna é um nível assim que menina. Mas eu não esperava que fosse ser uma coisa tão pirotécnica. Que fosse ser uma coisa tão extravagante, digamos assim. Extravagante e destrutiva. No tutorial do episódio de hoje, o Sukuna ensinou como acabar com um dos maiores bairros de Tóquio em 5 minutos. Porque o Shibuya foi com Deus depois dessa luta. Foi com Deus, Shibuya. Meu Deus, o pesadelo do universo da DC é o Sukuna. Seria um pesadelo no universo da DC, porque a destruição de patrimônio público que esse homem causou lutando foi feroz. Inclusive, a gente descobriu um pouquinho mais sobre o feitiço do Sukuna. Que até o momento, eu nem sabia... Na verdade, eu sabia que ele tinha uma expansão de domínio, mas que o Sukuna tinha feitiço, eu ainda não tinha parado pra me tocar. E aparentemente o feitiço dele, ele é de cópia, porque ele consegue copiar ele conseguiu copiar o poder da maldição de vulcão, né? Que é uma maldição de fogo. Foi com isso, inclusive, que ele, né, conseguiu exorcizar a maldição de vulcão. Só que no momento, tipo, naqueles últimos momentos da maldição, em que geralmente em anime acontece flashback, aconteceu isso com ele. E nesse flashback, a maldição das folhas e o polvo estavam discutindo, eles acabaram falando uma coisa muito interessante sobre o Marrito. Uma curiosidade que eu achei muito legal, que aparentemente todas essas maldições nasceram de medos muito fortes da humanidade, né? De desastres naturais. É por isso que elas são tão poderosas. Só que o Marrito, ele é diferente deles. Ele não nasceu assim. Ele nasceu de um medo muito poderoso, mas não foi tipo de desastre natural. Não, ele nasceu do medo da humanidade pela morte. Tem noção disso? O Marrito é o maldição que nasceu do medo da morte. Gente, é por isso que ele é tão poderoso. Porque, cara, tem muita gente que tem medo da morte e é um medo, assim, que poucos conseguem confortar. Na verdade, é fácil de superar esse medo, sabe? É uma coisa natural da vida, mas ainda tem muita gente que teme, porque no contexto geral, independente de crenças, a gente não sabe o que acontece depois. Então, isso explica porque o Marrito é tão poderoso e porque ele tende a só ficar mais poderoso com o passar dos anos. Bom, basicamente, esse foi a última cena em que a gente teve a maldição de vulcão. Inclusive, o Sukuna, ele ainda invadiu esse flashback dele. Eles tiveram, sim, uma discussãozinha, cara, que o Sukuna deu validação pra maldição, sabe? Ele disse, orgulhe-se, você é forte, você me deu trabalho. Olha só, que lindo, né? Receber a aprovação da pessoa que te exorcizou, sabe? Ele deve ter se sentido realizado antes da morte. Aí ele morreu, né? Oficialmente. Só que aí, depois dessa morte, vocês acharam que ia acabar as surpresas? Não, meu amor. Aí é que vieram as surpresas de verdade. Porque esse episódio foi daqueles que, assim, ele dá um bando de gancho pra você ficar interessado no episódio final. E não é só um, são vários. Porque eu não sei se vocês lembram, mas no comecinho do arco de Shibuya, quando aquele cara loiro tava começando a exterminar os assistentes, tinha uma mulher com ele, instruindo ele a fazer isso. Era uma mulher com cabelo de tigela, tipo Chanel, e uma auréola de anjo na cabeça. Essa mulher, ela apareceu de novo no episódio de hoje para recepcionar o Sukuna. O nome dela é Uraumi e aparentemente ela é uma conhecida do Sukuna. Eles se conhecem. Já me deixou um monte de interrogação na cabeça, porque tipo, gente, se esses dois se conhecem, essa mulher, das duas uma, ou ela é tão forte quanto o Sukuna, ou ela é capacho. A segunda opção é a mais provável, só que a primeira também é bem provável. As duas me dão medo, sinceramente, porque pro Sukuna deixar uma pessoa viva e tratar assim como se fosse amiga de infância,
Realmente, ou tá no nível dele ou tá mais em cima. Não satisfeito com isso, lembra daquele feiticeiro louro? Aparentemente ele vai ter o karma dele, porque nas cenas finais ele tava com medo de alguma criatura gigante que tava vindo na direção dele. Só que esse medo é às custas do Megumi, porque o episódio também acabou com ele estirado na parede, ensanguentado. Mano, só pra encerrar, pra falar do Megumi, tem um momento na batalha contra o pai dele que, tipo, ele sente o dedo do Sukuna. Eu falo tudo fora de ordem, porque esses vídeos que eu gravo é sem roteiro, tá, gente? Literalmente, eu vejo o episódio e venho gravar. Por isso é tão fora de ordem. Mas no momento em que ele tava lutando contra o pai dele, ele sentiu a presença do Sukuna. E ele fez a pergunta que eu estou fazendo há um tempão. Tipo, o que está acontecendo em Shibuya? Cara, eu me identifico tanto com você, Megumi. Eu tô só os teus feelings. O que está acontecendo aqui nesse arco? Bom, é isso. Essa foi mais uma review curta de episódio, porque, tipo, episódio que tem muita luta é assim mesmo, né? Não tem tanto diálogo pra eu analisar. Mas tem muita luta. Muita luta boa e muitas coisas impactantes acontecendo. Sobre isso eu vou falar, podem ter certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam pra gerar mais engajamento, pra eu saber que vocês estão gostando e pra eu continuar fazendo. Falem também aqui nos comentários, tá? Comentem comigo, vamos conversar sobre o episódio. Porque olha cada coisa. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. É isso, vejo vocês na próxima. Bye bye!